Até agora a gente vem trabalhando com o método get do HTTP. Vocês podem reparar aqui que a gente tem root, get, mas a gente também pode trabalhar com outros métodos, por exemplo, como um post, que a gente já trabalhou quando a gente fez a parte mais básica do PHP, a parte de fundamentação. A gente pode mandar o delete, mandar uma requisição de options, uma requisição de put, de patch, enfim, a gente pode usar quaisquer métodos HTTP aqui para as rotas, tá? Não somente o GET. Vamos fazer um teste aqui, ó. Para essa aula aqui a gente vai precisar de uma aplicação aqui chamada Postman. Essa aplicação aqui serve para vocês fazerem envios de requisições HTTP para fazerem testes. É uma aplicação de teste, tá? Aqui vocês conseguem também fazer a mesma coisa utilizando curl, só que esse curl aqui é para a linha de comando. Vocês podem instalar ele para o Windows, tá? Aqui no Linux é um pouco diferente, vocês têm que dar apt install curl, se não me engano, só isso acho que já funciona. É uma das duas ferramentas, tá? Vocês não precisam das duas não. Quem preferir linha de comando, instale o curl, e quem preferir utilizando interface gráfica pode instalar o Postman, tá? Para requisições mais complexas, o Postman é melhor para vocês declararem os dados, formulários, enfim, essas coisas. O Postman ele dá uma interface mais clara, né, para vocês poderem digitar as coisas e também verem as respostas. Já o curl é por tudo linha de comando, tudo texto, tá? Então, se eu não me engano aqui, vocês só vão precisar, quem instalar curl vai precisar instalar, colocar ele no path, tá, na variável de ambiente path, para que ele seja acessível em qualquer lugar. Mas vocês podem fazer o teste, instalem, ver se funciona. Se não funcionar, vocês coloquem a pasta onde foi instalado o curl no path do Windows, tá? Aí deve funcionar em qualquer lugar do sistema de arquivo de vocês. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai criar, utilizando o root, vamos colocar aqui, ó, root. Vamos utilizar agora os outros métodos, tá? Aqui vamos colocar o post. A ideia aqui é a mesma, tá? Vocês podem utilizar o que a gente tem feito até agora. Só que aqui, ó, em vez da gente utilizar esse... Eu não sei se esse daqui é um template meu ou tá em geral, tá? Mas aqui vamos colocar aqui uma rota chamada HTTP requests. E agora, em vez da gente receber um parâmetro qualquer aqui, a gente vai receber um objeto request. Esse request aqui, ó, a gente vai adicionar ele, tá? Esse request aqui é desse HTTP. Ele deve adicionar para vocês lá em cima, ó, HTTP use illuminate HTTP request. Esse daqui é no caso ele está adicionando para a gente poder usar essa classe request aqui. E agora a gente vai declarar o nome do nosso objeto, request, tá? E aqui dentro a gente vai fazer o tratamento. O que a gente vai receber dentro desse objeto aqui? Tudo que foi relacionado tudo que está relacionado com a requisição do cliente. Então o cliente mandou um request lá aqui vocês também podem utilizar o get, tá? O get também pode utilizar o request. No request vai estar os campos. Se o usuário digita algum campo de formulário, vai estar lá. Se o usuário, vamos supor que o usuário na verdade não é um usuário, é uma outra aplicação que está mandando uma requisição HTTP. Os dados da requisição também vão estar dentro aqui do request. Enfim, o servidor que mandou a requisição, qual que é a porta do servidor que mandou a requisição, enfim, tudo relacionado à requisição vai estar dentro desse objeto aqui. A gente não vai entrar a fundo agora nesse request, a gente vai ver um pouco mais para frente, principalmente quando a gente trabalhar com formulário e controladores aqui dentro do Laravel, tá? Dentro do nosso curso de Laravel. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a única coisa que você vai fazer vai dar um echo, dar um return aqui, ó, return hello e o nome do método, tá? E agora a gente vai repetir esse mesmo código aqui para os outros métodos. Então, aqui a gente vai utilizar a mesma rota, tá? A mesma string de rota, mas o método vai ser diferente. Então aqui a gente pode fazer para o delete. Aqui vamos colocar delete. A gente também vai fazer para o put. Aqui então put. Aqui put.
Reparem que é a mesma rota, tá? Não precisa modificar a rota, a gente só vai modificar os métodos. E aqui a gente vai utilizar, para cada um desses métodos aqui serve para alguma coisa diferente. Então o post normalmente é utilizado para quando você quer salvar alguma coisa no servidor. O delete normalmente é utilizado para quando você quer apagar alguma coisa no servidor. O put para quando você quer alterar alguma coisa no servidor. Quando você quer alterar também você pode utilizar o patch, também é utilizado. A diferença entre eles é que o put altera o objeto inteiro e o patch pode alterar parte de um objeto, tá? Normalmente é para isso que serve o patch, altera partes do objeto, mas não necessariamente ele é sempre utilizado para isso. Tanto o put e o patch normalmente são utilizados da mesma maneira, tá? Mas originalmente o patch ele serve para alterar parte de um objeto e não o objeto inteiro. Então aqui a gente vai colocar patch, aqui a gente vai colocar options, tá faltando o get, vou colocar aqui options. Está faltando o método get. Vou colocar get aqui também, ó. Get. E por último, deixa eu ver aqui, ó. Tem o post. São esses daqui, ó. Post, delete, put, patch, options e get, tá? O get você pode testar utilizando o próprio navegador, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira colocar http requests. No momento em que eu mandar esse cara aqui, requests com S aqui no final, ó, ele vai me retornar o hello get, tá? Então o browser ele já manda, quando você clica lá, coloca o endereço, da enter, ele já manda uma requisição de get. Então o get você pode testar utilizando o próprio navegador. Já os demais métodos a gente vai utilizar a aplicação em si que a gente acabou de instalar. Vocês vão utilizar ou o Postman, eu vou utilizar os dois aqui, tá? O Postman e o Cur. Só que tem um porém, o Laravel ele tem uma proteção quando vocês utilizam esses outros métodos aqui, ó. Vamos utilizar o Post, por exemplo, tá? A gente vai pegar o mesmo URL que a gente testou aqui, e a gente vai dar um Post nela, tá? Vamos colocar aqui, ó, o endereço do Post, ó. Aqui vocês colocam o nome do método que vocês querem mandar a requisição e aqui o endereço. Vocês vão mandar, ele vai retornar para vocês aqui, ó, um erro, tá? Esse erro aqui é devido à utilização de um carinha chamado CSRS. Deixa eu mostrar aqui para vocês a resposta. Ele deu código 419, tá? Esse erro aqui é um erro bem conhecido do Laravel. Na verdade não é um erro, é um erro da requisição. Vocês não estão habilitados a mandar post para esse endereço aqui, desde que vocês tenham uma flag de proteção, tá? Ele utiliza uma flag de proteção chamada CSRS, que que significa que é utilizado normalmente para usuários que tenham somente o endereço, tentar mandar uma requisição para lá para poder fazer algum tipo de dano na aplicação. Então se utiliza essa proteção CSRF, tá? Para a gente remover essa proteção, isso aqui normalmente não se faz, tá, do jeito que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer para teste agora e depois a gente vai voltar. A gente vai utilizar uma outra maneira, que é a maneira mais convencional, a maneira correta de se utilizar o CSRF. Mas por enquanto a gente vai utilizar essa maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão vir aqui na pasta HTTP, a pasta app, a pasta HTTP, a pasta Midor, e aqui vocês vão encontrar um arquivinho chamado Verify CSRF Token, tá? E aqui dentro vocês vão encontrar um array chamado except. Esse array aqui é um array de exceção, são os paths, as rotas para as quais essa proteção não vai estar ativa, tá? Então aqui vocês vão colocar o nome da rota, que vai ser HTTP requests, tá? Então para essa rota aqui a proteção não vai estar ativa. A partir daí vocês podem utilizar o Postman e mandar a mesma requisição, que vocês vão ter aqui um 200 OK, tá? Tá vendo aqui, ó, 200 OK, agora deu uma resposta positiva. E no body aqui vocês vão ter o hello post. E agora vocês podem testar para os outros, tá? Put, por exemplo, ó. Também vocês vão ter o hello put, patch. Quem quiser testar via o cure, como a gente pode fazer via aqui na linha de comando mesmo, ó.
Vamos abrir a linha de comando. E aqui vocês podem utilizar o cure. Para vocês utilizarem algum dos métodos ali, vocês vão utilizar o "-x". Vamos colocar o put aqui, por exemplo. Ó. E o URL, http, localhost, 8000, né? No nosso caso aqui. 8000/http requests, tá? Ele vai retornar um hello put aqui pra gente. Aqui vocês podem só ir alterando, tá? Como é a mesma rota, aqui vamos colocar o get, por exemplo, o post, enfim. Esse tipo de rota aqui a gente vai utilizar mais pra frente quando a gente for utilizar a API, tá bom? A gente for trabalhar com a API. Por enquanto, como a gente vai trabalhar com views e formulários aqui, mesmo dentro do próprio Laravel, a gente vai utilizar o modo convencional, que é o post, normalmente, né, o post put. A gente não vai utilizar tanta parte de API, tá? Mas mais para frente a gente vai dar um pouco mais de ênfase nisso daqui para a gente aprender melhor como se trabalhar com ele, tá? Todos esses métodos HTTP aqui.